Bom, a epidemiologia tem um princípio básico. O que significa um princípio básico? É uma linha condutora do nosso pensar e do nosso fazer em epidemiologia. E este princípio diz o seguinte: nenhum agravo à saúde ocorre por acaso na população. Ou seja, tudo que acomete a população tem um porquê. E este porquê precisa ser revelado, pois só compreendendo os fatores causais torna-se possível pensar as ações saneadoras. Porém, para se compreender os fatores que afetam a saúde da coletividade, para medir o que ocorre na saúde da população, alguns métodos de investigação precisaram ser pensados. Dentre eles, destaca-se o método descritivo, o analítico, o experimental e o não experimental. O que significa um método de investigação descritivo? É aquele onde você descreve apenas o evento. Por exemplo, se a gente demonstrar para vocês que no município de Barra Mansa ocorreram 12 óbitos infantis a cada 1000 nascidos vivos, isto resulta de um método de investigação descritiva. Utilizou-se somente o levantamento dos atestados de óbitos de crianças menores de 1 ano, de forma quantitativa, e descreveu-se o que foi encontrado, ou seja, 12 a cada 1000 nascidos vivos. O que se trata um método de investigação analítica? É aquele que, além de descrever o evento, ele justifica o porquê da sua ocorrência. Se nós transformássemos esse método de investigação da mortalidade infantil do município de Barra Mansa para um método de investigação analítico, eu apresentaria para vocês, como resultado deste método, a leitura do quantitativo de óbitos, a descrição das causas dos óbitos e ainda fatores que determinaram o seu aparecimento. Isso faz desta investigação um método analítico. Do que se trata um método de investigação experimental? Experimental é aquele que a gente coloca numa situação ideal de avaliação. É aquilo que a gente desenvolve dentro de laboratórios, como, por exemplo, a testagem de uma medicação, de um imunobiológico. Isso é um método experimental. O não experimental, a gente parte a leitura da realidade. Por exemplo, é sabido que os fumantes têm 10 chances maiores, ou seja, que as pessoas fumantes correm um risco 10 vezes maior de evoluir para um câncer de pulmão do que as pessoas que não fumam. Como que se chegou a esta conclusão? Não foi colocando ninguém dentro de um laboratório e consumindo cigarro. Observou-se as pessoas que tinham câncer de pulmão e mensuraram, dentre essas pessoas, aqueles que eram fumantes e os que não eram fumantes. E aí percebeu-se que a frequência do câncer de pulmão ela é muito maior, ela é 10 vezes maior do que nas pessoas que fumam. Isto é um estudo não experimental, ou seja, a gente parte a investigação da realidade. Bom, se a epidemiologia estuda tudo aquilo que acomete a saúde da população, de que forma ela se aplica? Ou quais são as aplicações da epidemiologia? Ela tem a possibilidade de descrever as condições de saúde da população
que nada mais é do que consolidar um diagnóstico epidemiológico. Investigar os fatores determinantes da situação de saúde, que se traduz na realidade, na investigação dos fatores causais. Ainda tem por aplicação indicar as ações necessárias para a proteção da saúde da coletividade. E, por fim, avaliar os resultados a partir das ações na alteração da situação da saúde deste coletivo. Finalizando, é importante a gente salientar alguns pontos, que epidemiologia tem uma relação íntima e um olhar focado para o coletivo, que as doenças infecciosas e não infecciosas são áreas temáticas importantes dessa ciência, que o processo saúde e doença, no que se refere aos seus determinantes, é um objeto de estudo da epidemiologia. Compõe o diagnóstico epidemiológico a distribuição e a frequência do adoecimento da coletividade, bem como seus fatores determinantes e condicionantes. Tais pontos são fundamentais para se pensar o processo assistencial voltado para a saúde da população, que seriam as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação.